na verdade, aqui a gente está com um universo que é o seguinte: o universo conceitual de um pensamento do universo das mídias sociais, das culturas que conversam e propiciam essas relações, enfim, midiáticas. A gente tem um universo, quando a gente pensa na produção, das etapas que envolvem a produção, um universo que envolve a criação e um universo que envolve a comercialização disso tudo. Ou seja, aqui nessa mesa a gente tem os 4 grandes pilares do acontecimento de projetos em comunicação. No caso, a gente está falando especificamente de transmídia. E aí eu acho que uma das coisas mais importantes, eu posso falar por último, mas eu queria que vocês colocassem o que vocês acham que vai diferenciar substancialmente ao se desenvolver e comercializar um projeto a partir das adoções das estratégias transmídias. Eu queria começar pelo Roberto, justamente para entender como que no cenário comercial, Roberto, a adoção de estratégias transmídia modifica esse cenário de comercialização da área de comunicação em grandes indústrias midiáticas. Bacana, Cajé, bacana. Eu acho que a gente está no momento falando de convergências, a gente está na convergência do olhar da produção e do olhar da comercialização disso, porque a indústria da mídia, se a gente usar esse nome, os desenvolvedores de conteúdo, os grandes licenciadores, eles já passam a pensar isso da origem. Então, como trabalhar um projeto a partir de todas as possibilidades e desdobramentos que cada personagem, cada história, cada trama pode ter dentro dessa narrativa. Acho que esse é o mundo que vocês vão tratar na matéria de vocês. Por outro lado, acho que aí, corroborando com esse pensamento, os anunciantes e as agências também pensam dessa forma, porque eles entendem que o consumidor ele está em qualquer plataforma a qualquer momento. Então, como eu vou atingir aquele consumidor, aquele possível comprador do meu produto ou utilizador do meu serviço, em momentos diferentes na famosa jornada do consumidor. Então, em determinado momento ele está assistindo televisão, outro está ouvindo rádio, lendo jornal, vendo uma revista, jogando videogame. Então, como ele, como detentor da bandeira de levar a marca do anunciante dele para esse consumidor, vai encontrar na estratégia transmediática momentos específicos e discursos específicos para cada mídia, para conversar de uma forma mais apropriada com esse consumidor. Eu acho que esse momento de junção desse cenário é favorável para todos os players, para o desenvolvedor de conteúdo, para a agência, para o consumidor, que vai ter a experiência mais aderente, mais relevante na plataforma no momento que ele está consumindo determinada mídia ou tendo acesso a determinado conteúdo. Para nós, pensadores nisso, que temos agora uma matéria ampla, com vários exemplos para discutir, acho que esse é o momento da convergência. Júlio, pensando nesse cenário, pensando em produção, quando a gente fala em convergência midiática, a gente está falando de um cenário atual dentro da cultura digital, a cultura da conexão, em que os modelos vão se transformando. É próprio da nossa cultura a não estabilização, a dificuldade que a gente tem em criar roteiros pré-determinados, enfim, estruturas pré-definidas, muito diferente do que era uma produção para TV, uma produção para rádio, que você já tem um formato, você tem uma narrativa construída. Na medida em que a gente exige um movimento que é próprio do internauta, né, de quem vai consumir esse conteúdo, e é ele que vai dirigir a ideia da cultura participativa, ele vai fazer escolhas, como o Roberto bem pontuou, ele vai escolher qual mídia atuar, qual caminho narrativo seguir. No fundo, a gente está produzindo possibilidades. Exato. E ele está fazendo essas escolhas. Perfeito. Nesse sentido, como pensar a produção em suas mídias específicas e dentro desse contexto? Você consegue visualizar algum mapa ou a cada projeto isso é algo que tem que ser feito? Eu acho que o principal, que é pensar já, Cândida, a ideia desde o começo desse projeto é
independe de ser para internet, para rádio ou para televisão. Esse mapa principal, esse primeiro mapa de produção, ele é parecido para qualquer projeto, imagino que sim. Tem que se pensar já na questão comercial, antes disso, obviamente, na ideia. Mas eu acho que o grande diferencial de um projeto transmídia é pensar desde o começo o melhor para cada uma dessas plataformas. Pensar o que de melhor a internet pode proporcionar ao se contar essa história. Ou na televisão, no cinema, no rádio, enfim. Em cada uma dessas plataformas e tentar tirar mesmo desses pedaços dessa história que independente também fazem sentido, esses pedaços. Você pode dizer até melhor do que eu em relação ao conceito, mas uma narrativa transmídia é uma narrativa em que são pedaços de uma história que isoladamente, separadamente elas fazem sentido, mas o consumidor que consegue consumir todo esse universo expandido ao todo, ele vai ter uma experiência muito mais ampla, mais profunda daquela história. Pensando na parte de produção de um roteiro, acho que até é bom pro autor pensar que ele pode contar uma história e desenvolver um personagem coadjuvante ali na nave-mãe, do principal a plataforma dele, pode desenvolver esse núcleo secundário na internet, num livro, numa HQ, enfim, numa história em quadrinhos. Então, dá mais trabalho. Pode ser mais caro, também pode ser mais caro. Mas se planejado desde o início e desde o início como vai ser todo esse processo, eu acredito que pode ser até mais rentável. Ele pode sim ser mais rentável. Além da questão do consumidor, pensando na produção, no produtor desse conteúdo, ele vai ser uma pessoa, um profissional multifacetado, ele precisa entender um pouco, pelo menos um produtor transmídia tem que ser essa pessoa que entenda um pouco, sim, desse universo e de cada uma dessas áreas. Mas antes de tudo isso ele precisa pensar também em quem vai receber, como vocês disseram, quem vai receber esse conteúdo, porque uma das bases também do conceito que o Jenkins aplica é o engajamento mesmo, a participação da audiência, que é o grande diferencial, é o grande pulo do gato de hoje e cada vez mais. Continua sendo sim impactar essa audiência e onde ela estiver, seja na internet, seja na televisão ou no cinema. Tá. Dirceu, o Júlio pontuou uma questão que é fundamental para a transmídia, que é o storytelling, né? Tanto é que o termo original é o transmedia storytelling. Você acha que está necessariamente ligado à criação, o storytelling, quando a gente está falando de transmídia, ou você consegue enxergar outras possibilidades criativas quando a gente está desenvolvendo produções criativas dentro desse universo que a gente contou aqui? E mais, quando a gente fala em criação, a gente está falando em várias mídias sendo desenvolvidas, em universos diferentes, on, offline. Quando a gente traz a internet, a gente tem tanto as mídias sociais, a gente tem os portais, os websites, a gente está falando também de universos de entretenimento, a gente está trabalhando com o jornalismo. E aí eu sei que é um universo muito grande que eu estou te perguntando, mas eu queria que você pontuasse essas três coisas, assim. Primeiro, se o storytelling você entende como fundamental no processo de criação dessa narrativa transmídia, ou se existiriam outras narrativas possíveis aí. Se a criação, quando a gente está pensando em paradigmas jornalísticos e paradigmas do entretenimento, elas vão se diferenciar, vão convergir, e como ela vai convergir. E o último ponto, como que o engajamento, a cultura participativa, criando essa inteligência coletiva, que é um conceito que o Jenkins trabalha muito, trazendo já do Pierre Levy e tal, né? Bastante tempo, como é que essa vai influenciar diretamente nessa criação? É uma criação que está em processo? É uma criação work in progress? Ou é uma criação que a gente consegue fazer um caminho de identidade visual, por exemplo? Como é que você enxerga isso? Desculpa pelo excesso, mas... Todo projeto começa com uma boa história. A partir ali é onde nasce tudo. Então, eu tenho que ter primeiro uma boa história numa determinada plataforma. Então, vamos imaginar aí, vou usar aí como exemplo, Star Wars. Sim. Não, foi sem querer, juro por Deus. Você nem tem Foi sem querer. Não, foi sem querer, eu pus assim. Abri, pus, e quando eu cheguei aqui eu falei, não, tinha isso, né? Enfim. Star Wars surgiu lá com o primeiro filme, que na verdade era o episódio 4. 4.
Em 77, né? 4. 5, 6, 1, 2, 3. E antes dele ser lançado, o George Lucas pensou, bom, para esquentar o mercado, então eu vou lançar uma série em quadrinhos. Então ele lançou os quadrinhos antes. E os quadrinhos não contavam necessariamente a história do filme, mas contavam a história do universo. Então, só que ele não contava com o sucesso que os quadrinhos iam ter. E a partir dali, então, eu tenho não sei quantos anos que são publicados, muito tempo publicados os quadrinhos do Star Wars. Aí você tem os filmes, você tem jogo para jogo mesmo de tabuleiro, você tem jogo, não aqui no Brasil, né? Você tem game, aplicativo para celular, tem vários. Agora com Rogue One eles lançaram um que você fica brincando com a espada, sabe? Então, quando você cria um produto transmídia, você já desde o início já começa a pensar como essa narrativa pode estar sendo aproveitada nas diferentes plataformas. E como usar o melhor de cada plataforma. Porque como o Júlio disse, você pode consumir cada uma delas independente, sem necessariamente ter que consumir todas. Eu não preciso assistir toda a série para assistir Rogue One, né? Eu posso assistir um e ignorar o resto. Mas a experiência é sempre mais completa quando eu faço tudo. O maior desafio para quem cria um projeto transmídia é a arquitetura disso. Porque ele é quase como um engenheiro, um arquiteto, que ele tem que pensar, um autor de uma série, quando ele tem que ter uma equipe transmídia para pensar como transpor isso para as outras mídias e criar conteúdos e narrativas. Então Lost, que foi um exemplo bem interessante, eles usavam mobisodes para celular, onde tinha personagens que não estavam na série principal, personagens desconhecidos até, ou mostrava o passado de personagens. Então, explorar todas as possibilidades. Pensar em todas essas plataformas no ato da criação é que já é um desafio. E você pode utilizar isso tanto para narrativas ficcionais quanto outras narrativas, tanto até para publicidade, né, para jornalismo. Então, o transmídia, quando você cria todas essas possibilidades e com a interação do público, tem um exemplo também que eu achei muito interessante, que é recente, né? Que é Skam, que é uma série norueguesa, sueca, escandinava. Daquela região. Skam! Quatro garotas, né? É essa, não é? 4 garotas, mas necessariamente não são 4 garotas, porque o episódio da terceira temporada é o rapaz, que é o protagonista. Cada temporada tem um episódio. Uhum. É tão interessante esse case, porque eles pegam os personagens, todos eles usam as redes sociais, então eles usam o Facebook, usam o Instagram. Mas é como se esses personagens reais existissem. Então eles existem agora, nesse momento, se você pegar e olhar, deve ter um post do personagem. No perfil deles. No perfil deles. Os atores não têm perfis, é só o personagem. Então eles combinam, vamos na festa, vamos, tudo pelas redes sociais. E aí, no horário da festa, sexta-noite, eles postam fotos da festa, como se ela tivesse acontecido. Tem uma briga, né? Eles fazem aquela briga ali no Facebook. No digital. Ao vivo, assim, online, o tempo todo. Então eu tô conectado o tempo inteiro. E aí quando chega no episódio mesmo da série, aí eles passam o resumo daquilo tudo que aconteceu. Quer dizer, um episódio tradicional de ficção. Malhação tentou fazer isso mais ou menos, mas como a Globo não utiliza Facebook, as plataformas, né? Usa um pouquinho. Mas Malhação teve um case, inclusive, que concorreu ao Emmy, 2014, se não me engano, onde eles fizeram os personagens, tinha blog, tinha uma rede social dos personagens. Então Malhação é uma história boa, assim, tem um case longo de transmídia, né? Mas é interessante, você pode utilizar em diversos produtos audiovisuais. Complementando, quando o Disseu falou de Malhação, tem uma temporada, se eu não me engano, de 2015, que é Malhação Sonhos, que é a questão do fanfiction. Você falou um pouco da cultura da participação. Deu spoiler então aí. Que eles fizeram a produção da novela, da série, enfim, fez um concurso em que as pessoas, os fãs, poderiam criar uma cena, e a melhor cena, passaria só no G-Show, que é o portal da Globo. Mas aí a cena foi tão
bem escrita que ela foi gravada e entrou como um sonho da personagem na primeira tela. Ou seja, era na televisão. Era pra ser exibido na internet, mas de tão boa que ficou, foi pra TV. Teve o case de Cheias de Charme também, que fizeram o videoclipe e lançaram primeiro na internet. Vazou na internet. Vazou na internet. Era algo diferente. Essa novela tinha blog também, tinha um concurso, tinha um blog também. No Brasil a gente tem bons cases de transmídia também, tá? Tem aquele projeto Zico e os Camaleões, não sei se vocês conhecem, que é um desenho animado em que a personagem, a protagonista, enfim, é uma menina, adolescente, e aí uma atriz, eles fizeram, a produção da série fez um canal no YouTube, era um desenho animado, mas aí uma atriz viveu a personagem no YouTube, com um canal. E depois disso eles gravaram, ia falar LP, disco, CD, tem playlist no Spotify, tem um show feito, porque transmídia também pode ser isso, né? Pode ser uma festa, pode ser uma exposição, pode ser algo presencial. Agora, levantando a bola aqui para o Roberto, que isso tem que estar ligado à criação. O difícil, talvez, na hora que você cria e você pensa nas plataformas, é como monetizar cada uma delas. Porque o Jenkins, ele fala isso, né? Que você gera engajamento, usa todas elas, mas não necessariamente elas vão dar lucro. Então, e todas elas têm um custo, e alguns bem alto. Exatamente. Acho que esse é o desafio no momento de pensar, é deixar preparada todas as oportunidades possíveis que vão surgir de cada plataforma, de cada oportunidade que surge aí, para achar mecanismos e modelos de monetização. Tem modelos que são muito mais tradicionais, são de publicidade mesmo, então você vai ter anúncio, vai ter comercial de 30, vai ter banner e aí vai. Mas aí você pode pensar em formas de branded content, em que o teu patrocinador, o anunciante, paga a conta do branded content. Então, você está criando um conteúdo com alguém pagando. Então, eu acho que o legal aí disso é justamente isso, é ter esse pensamento e imaginar que modelos existem hoje para cada forma de atuação e que modelo você vai poder criar a partir do zero. Então, acho que esse é um desafio bacana. Tem uma coisa que eu tava, quando a gente pensa, assim, principalmente quando a gente vai trazendo de dentro do campo do pensamento da cultura digital, quando você olha para a ideia das fanfics, uma coisa são os casos bem-sucedidos em que você se apropria do que acontece dentro dos fandoms e se apropria disso, que é muito inteligente por parte das grandes corporações. Aqui a gente já tem uma conversa meio de uma transmídia controlada. Só que quando a gente sabe, quando bate nas mídias sociais, boa parte desse controle pode ser perdido. E isso pode vir em forma de haters, isso pode vir, né, em sistemas, entre essas contraculturais, de detratores dessas situações transmediáticas. Vocês conseguem entender se existem estratégias específicas? Porque aí a transmídia acontece, o spoiler acontece, né, assim, a cultura participativa ela flui não necessariamente para o mesmo bojo, para uma narrativa que a gente esperava, outros desdobramentos possíveis, não previstos. Como lidar com situações desse tipo? Obviamente que comercialmente isso deve ter impactos fundamentais, né, de reposicionamentos talvez, mas do ponto de vista de produção e do ponto de vista de criação isso pode resvalar e muito num sobretrabalho aí, né? Por ser, no caso de uma novela, acredito que seja até um pouco mais fácil. Por ser uma obra aberta, é possível, inclusive é preciso que se olhe para esse público. Se uma personagem, uma protagonista, por exemplo, não tá rendendo o que ela pode render, eu acho que acredito que por ser uma obra aberta, o autor, a equipe pode talvez dar até um outro caminho para aquele personagem, olhando exatamente para isso, para esse fã, para essas pessoas que estão realmente inteiradas daquele assunto, são realmente engajadas na novela, na história. É possível que isso aconteça, mas eu acho que exatamente por ser algo que não está só na televisão, não só num filme, num perfil do Facebook ou de uma rede social, ou numa spin-off, numa derivação do passado daquela personagem, pode ser, o autor ele pode explorar o porquê de ter dado determinado fim para aquela personagem. Eu acho que é possível sim, se valendo exatamente desses recursos que a narrativa transmídia nos possibilita para
em relação à produção que você consiga até fazer com que esse público fique um pouco mais saciado por não gostar, talvez, de determinado conteúdo. Não sei o que vocês acham. Acho que é uma discussão bem bacana. Eu acho que uma questão é assim, olhar o hater, eu acho que olhar o fã de determinada forma, a gente tem níveis diferentes de fã. Eu acho que isso é importante colocar, que às vezes a gente se pega no digital, principalmente, e o olhar do digital, ele é muito, vamos dizer, peculiar. Porque assim, o digital brasileiro, assim, ele representa o brasileiro típico. Ele é o tipo de brasileiro que está dentro do nosso conteúdo, por exemplo, falando de TV aberta no Brasil. Ele é importante, absolutamente relevante, mas ele não é representativo do que é o consumidor brasileiro. E eu acho que esse é um dos desafios, principalmente para os estudantes, que é o seguinte, acho que é o grande desafio para qualquer um que trabalha com comunicação. É não olhar o público, o consumidor, com quem ele vai falar, a partir da sua perspectiva individual. Porque assim, uma coisa que eu aprendi desde sempre no marketing, que é assim, que você não é o seu público-alvo. Então, você tem que tomar o maior cuidado possível para não fazer assimilações ou pensamentos que fazem sentido para você, para o teu grupo social e onde você está inserido, mas isso não reverbera, não faz o sentido para o consumidor, para quem você está dirigindo a comunicação. Uma coisa interessante que você falou, que se fala de fandom, no sentido mais de desenvolvedor daquele conteúdo, alguém que vai se apropriar daquele conteúdo, e a gente fala assim, pô, novela não tem isso, ou é muito raso, talvez. Uma coisa que eu acho que responde à palavra de engajamento, e engajamento tem 200 mil formas de falar o que é engajamento. É um clique, é um like, é um compartilhamento. Mas quanto dura um compartilhamento? Quanto dura um like? Para mim, e eu vou defender onde eu trabalho, o que eu penso, é assim, para mim a maior forma de engajamento é na hora que você dá o nome pro teu filho de um personagem da novela. Porque ele vai carregar aquilo a vida inteira. Diz assim, por que você chama Dirceu? Porque minha mãe, quando assistia a novela X, tinha um personagem... amado, sei lá. Não, porque meu pai era. Mas é possível isso. Mas você pegar em 2015, os nomes mais comuns apresentados para registro foram os nomes dos personagens da novela Império. Então é muito louco isso, a gente pensar que ele é tão relevante que você vai contar essa história para o resto da sua vida no nome do seu filho ou da sua filha. Então, eu acho que essa é uma das discussões interessantes quando a gente pensa de transmídia, quando a gente pensa na produção de conteúdo e a dispersão desse conteúdo. Vai todos os contextos do Jenkins, estabilidade, aprofundamento, subjetividade, e aí acho que é o papel da professora Cândida trazer isso como matéria, mas assim, isso se manifesta de modos muito diferentes e não só no digital. Acho que esse é o grande ponto que a gente tem que trazer para os estudantes que vivem no digital, que pensam no digital, mas que o consumidor dele de mídia, o consumidor daquele conteúdo, não necessariamente é digital. Pode ser analógico. Então vou partir desse ponto brilhante, Roberto, que você colocou aqui, e aí tá muito ligado à natureza dos contextos midiáticos. Quando a gente fala da TV, essa é um contexto midiático muito mais sólido, construído no imaginário popular e tal. Quando a gente está trabalhando com a cultura digital, interativa, internet, mídias sociais, a web 1, 2, 3, agora 4.0, a gente está falando em efemeridades, que eu acho que é esse ponto que você estava colocando, né? Então, é uma relações efêmeras, processos efêmeros. Dentro desse contexto efêmero, vocês acreditam, e obviamente isso é um chute hipotético, vocês acreditam que esses processos transmídia, ou o próprio conceito transmídia, ele tende a uma efemeridade enquanto processo midiático, ou ele tende a se estabelecer cada vez mais forte como tendência dentro do contexto sociocultural midiático da comunicação? Eu acho que ele já existe há muito tempo. É que começou a se estudar isso mais recentemente, né? Então, a partir do Jenkins, quando
formaliza essa visão. Mas se você olhar para trás na história, você tem muitos cases antigos, né? Mas a gente está no momento de transição do digital, né? Então você tem uma parte da audiência da TV aberta indo para o digital, a própria Globo investindo no Globoplay, Globosat Play, para concorrer com as outras plataformas de vídeo sob demanda. Então, quando você tem essa mudança, você também tem uma mudança de comportamento, que estamos em pleno, trocando o pneu com o carro em movimento ou abastecendo o avião em pleno voo. Então, talvez seria muito interessante pontuar que essa pós que a Casper está fazendo é exatamente no momento de transição em que o mercado pede isso. O mercado ele pede um estudo maior sobre o transmídia, porque com as plataformas digitais é uma estratégia, o transmídia é uma estratégia de amarrar essa audiência, de fazer esse engajamento, essa participação de diferentes formas, em diferentes plataformas. Então, eu imagino que não vai... talvez ele cresça mais, talvez ele se mantenha, mas diminuir não. Ele já está consolidado. Tá. O Carlos Scolari, ele escreveu um artigo há pouco tempo, ele publicou no Facebook esses dias, e ele diz que o título, se eu não me engano, é Morte ao Transmídia. E tá na moda falar que é o fim das coisas. Mas o que ele diz é que daqui a pouco, na verdade, a gente não vai estar estudando tanto transmídia, porque todos os projetos já serão de alguma maneira já transmídia. É exatamente por isso que ele diz, óbvio que ele ia defender. E a gente fala do Henry Jenks e tudo mais, mas tem uma estudiosa, se eu não me engano, Marcia Kinder, que ela tem um artigo que ela analisa, de 91, que ela analisa o filhinho dela, que de manhã assistia as Tartarugas Ninja na televisão, as Tartarugas Ninjas. Depois, à tarde, o garotinho brincava com o bonequinho das Tartarugas Ninjas, criando a própria história dele ali com os bonequinhos. E à noite ela tinha que levá-lo ao cinema para assistir ao filme das Tartarugas Ninjas. Assim, isso em começo dos anos 90, óbvio que eu sei que é muito mais antigo, Star Wars tá para mostrar isso. Mas sim, o que o Dirceu falou é exatamente isso, de que sempre existiu e é uma tendência cada vez maior, mas uma hora acho que vai ser cada vez mais comum na TV Globo, na TV Record, em projetos menores, inclusive na própria academia, que os projetos já nasçam com pelo menos o DNAzinho de produção de narrativa transmídia de alguma forma, Cândido. Eu acho interessante um ponto que você trouxe, se vai ser uma coisa efêmera ou não. Eu acho que no mundo da comunicação humana, assim, sempre foi, entre muitas aspas, transmídia. Né? O que se tem hoje é uma forma de estudar, uma metodologia, encontrar normativas para fazer esse tipo de análise que ajudam a comparação, ajudam no planejamento. Mas assim, a história sempre foi transmídia. Então, se a gente brincar da Igreja Católica, o padre lá estava rezando em latim. Para os que não entendiam o latim, tinham os vitrais para contar aquela história. E alguém depois recontaria essa história em outro momento. Então você vive isso o tempo todo. Você levava o teu presépio para casa, montava a tua historinha do nascimento de Jesus ali. Então, isso é natural do ser humano. O Dirceu falou de contar histórias. O Campbell começa assim, dizendo que tudo começa com uma história. Tudo é uma história. E nós somos seres humanos que vivemos nessas histórias. Se a gente consegue planejar isso, abrir espaços, preparar para que a produção e o pensamento estejam juntos, e você dê o encaminhamento para a história acontecer da forma que você gostaria, estar preparado, como você falou, para os desdobramentos que você não tem planejado. Eu acho que esse é o momento de vamos continuar sendo transmídia? Vamos continuar. Talvez mude o nome, muda o nome, mas efêmero acho que não vai ser.